Olá, seja muito bem-vindo ao Pod Pro Educação Conectada. No episódio de hoje trataremos sobre o tema alimentação inclusiva e para isso eu trouxe uma profissional extremamente qualificada. Ela é mestranda em alimentos, especialista em doenças crônicas pelo Hospital Albert Einstein e é nutricionista. Converso hoje com a nutricionista Edilane Kawashi. Bem-vinda! Muito obrigada pelo convite, Felipe. Eu que agradeço a sua disponibilidade em falar sobre um assunto que faz parte do nosso dia a dia, que é a alimentação. Sim. Né? E quando eu conversei com você sobre a proposta de trazer algo referente à inclusão, eu acho que hoje nós vivemos num país que a fome ainda ela está muito em alta, né? Que ela faz parte, infelizmente, de uma camada da sociedade e alimentação é vida, né? Não tem como desassociar. E falar sobre essa questão da inclusão dentro da alimentação, às vezes as pessoas que estão nos ouvindo hoje, mas como assim inclusão, né, dentro da alimentação? Uhum. Do que eu estou falando? Será que eu estou falando de um prato luxuoso ou uma gastronomia francesa? Não é sobre isso, né, Edilane? Não. O que você poderia nos apresentar sobre essa questão da alimentação inclusiva? Mas antes, eu quero que você fale um pouquinho sobre você. Edilane, onde habita, o que come, o que faz? Bom, eu atualmente moro em Pouso Alegre, né? Eu sou de Pouso Alegre, fiquei 20 anos, né, em São Paulo. Tenho uma memória ruim. Fiquei 20 anos em São Paulo e há 6 anos aproximadamente eu voltei para Pouso Alegre, até em função do que nós vamos conversar um pouco, né? Foi um choque para mim aí o diagnóstico que nós recebemos. Então eu voltei, isso um pouquinho antes da pandemia. Amei ter voltado antes da pandemia, né? Atuei muitos anos em consultório, atendendo como nutricionista clínica. Gosto muito de atender patologia. Eu acredito que esse cuidado do próximo e ver o resultado. E a patologia, ela te mostra o resultado. É diferente da estética, né? Estética, eu começo a fazer um plano alimentar, eu tô seguindo, fazendo academia hoje. Eu tenho resultado. Amanhã eu paro, né? Se acontecer alguma coisa. Na patologia, não. Na patologia, ele entende que aquilo é o seu medicamento, né? A dietoterapia vai mudar a vida da pessoa. Então, seria uma nova condição da pessoa? não seria uma condição. Nos casos, às vezes, de patologia, tirando o que a gente vai fazer exclusão específicas, pontuais, mas num problema cardíaco, pressão alta, né, um colesterol alterado. Então, a dietoterapia, ela funciona muito bem e aí a gente vê uma adesão. Passei um tempo, eu gosto muito de lecionar, então eu tenho essa veia professora e dou aula desde 2014 em cursos técnicos voltados para estética, para nutrição, e atualmente eu tô só com a consultoria de alimentos. A gente fala só, né? Como se fosse uma pois coisa. Por que a gente fala só, né? Não é só com a consultoria, mas, enfim. Muito bacana. Bom, mas quando a gente fala sobre inclusão, se a gente pensar sobre alimentação, quando a gente estuda a história da gastronomia, né, sobre os alimentos, ela está muito voltada em relação ao desenvolvimento do ser humano. Sim. Desde o homem, lá dos primeiros homens das cavernas, né, dito assim, ele mudou a sua concepção enquanto homem através da sua alimentação, com a chegada do fogo, por exemplo. Sim. Então houve uma mudança brusca de um condicionamento. Sim. Para uma outra projeção. Então, ao longo do tempo, houve essa mudança em relação a essa projeção. Mas na atualidade, quando a gente fala sobre alimentação, eu acho que talvez tenha, e não é uma crítica, mas talvez uma situação onde temos dietas de vários tipos, de várias formas, seja ela para fins estéticos. Sim. Ou não, mas acho que tem um certo modismo. É isso mesmo? Você como profissional, o que você entende da pessoa talvez que chega no seu atendimento? Ela busca talvez esses milagres ou essa tendência?
Tem essa questão do modismo, né? Tem a tendência. E quando a gente fala da parte estética, sim, né? A pessoa ela chega, nada contra. Né? Eu tive franquia de cosmético em São Paulo durante quase 15 anos, nada contra, sou apaixonada pela parte estética e acho que sim, a gente tem que buscar estética e tem que se cuidar. Mas às vezes as pessoas se submetem às dietas de forma agressiva. Acho que esse é o termo mais, né, que se aproxima ali. É porque elas estão se agredindo, né? Então sai totalmente de uma proposta de nutrição, de alimentação, de ponderar o que eu tô comendo, quantidade do que eu tô comendo, né? Qualidade do alimento que eu tô comendo, vai muito mais se é um alimento muito calórico, uma fritura, né? Muito carboidrato. Então tem muito mais a ver com essa questão de quantidade e qualidade, né? E quando você faz dieta restritiva, eu vou comer só salada. E os outros nutrientes, né? Cadê a parte proteica? Cadê a parte o carboidrato, que é o que vai te dar ali energia, que vai fazer você te dar condições pro dia a dia, para cumprir as suas atividades. E aí você perde totalmente a questão de nutrição. E sim, tem muito isso no consultório, que chega com dietas, com coisas absurdas, né? Já deve ter visto bastante coisa. Mas a gente falar sobre essa questão da inclusão dentro da alimentação, e aí é o foco da nossa entrevista de hoje, a questão da alimentação ela é um encontro social, porque as famílias se reúnem, né, aquele almoço de domingo, as famílias se reúnem, aquele frango com farofa, aquela animação, aquele monte de criança correndo, aquela energia toda, é um encontro social. Então, a nossa vida se dá em torno de uma mesa, seja no restaurante, seja na família, né? Até no trabalho, você eventualmente, nos seus momentos de refeição, você vai encontrar com os seus demais, uma questão social, um pedido de casamento é feito no restaurante. Então, acho que a alimentação ela está presente. Quando a gente fala sobre a inclusão, e especificamente hoje a gente vai tratar sobre a doença celíaca. Até mesmo para as pessoas entenderem o que é. Porque hoje talvez a má informação ou a busca de uma informação errada pode problematizar uma série de questões, não é isso? Sim. O que você falou é perfeito a sua colocação, né? Porque tudo acontece ao redor da mesa, a comida tende a unir as pessoas, né? Para comemorar um aniversário, como você colocou. Então, é importante. Fora isso, uma coisa que eu gosto muito de falar é que a comida ela tem aquele momento que a gente chama... associa a comida com a avó. A minha avó faz a melhor pamonha do mundo. A minha faz, gente, a melhor pamonha do mundo. É fato. E o que é isso, né? Então, quando eu como, o que isso me remete? É o que a gente chama de comfort food, né? Aquela comida que te traz um conforto, que te lembra um momento. Eu costumo brincar que a comida cura, né? Uma canja da mãe. Então, envolve tudo isso daí. Quando a gente fala da exclusão do glúten e a inclusão do indivíduo na sociedade, vamos dizer assim, nesses momentos, né, de participar com a família, com os amigos, o glúten hoje ele é muito visto como se fosse um inimigo. E aí, excluído de dieta, né, tem todo uma místico que envolve o glúten. Quando isso acontece, a pessoa que tem algum problema, alguma desordem relacionada ao glúten, ela é vista como alguém que faz dieta da moda, né? Alguém que tem um estilo de vida, como eu já ouvi, né? Portadora de doença celíaca, eu tenho a doença celíaca, então eu já ouvi, você excluiu o glúten porque você tomou isso como um estilo de vida. Hoje tem publicidades em relação a alimentos, a marcas, falando, esse alimento não contém glúten, é bom. E não é essa questão de ser bom ou ser ruim. Não. Ele pode desencadear inflamação intestinal. Então, no caso da doença celíaca, quando o indivíduo que tem, ele consome, né, o portador ali, ele consome o glúten, vai desencadear o sistema autoimune dele. Então, o sistema autoimune vai atacar o corpo dele. Só que é uma doença que a gente costuma dizer que silenciosa, né, de certa forma e não ao mesmo tempo. Por quê? Ele vai te atacar e você não tem aquela reação, você pode não ter aquela reação no primeiro momento. Isso pode perdurar por alguns anos, né? Que foi o meu caso, que foi o meu diagnóstico há 6 anos atrás. Óbvio que durante todo esse tempo eu dava sinais.
Só né? que você não tinha dimensão e os profissionais talvez nem tinham noção do que estava acontecendo ainda. Não, a gente tem aí uma resolução que o SUS entende a doença celíaca em adulto de 2015. 2015? 2015. Então, quer dizer, é muito... recente. São 9 anos de entender. Porque para a infância, para a criança, isso era muito fácil. Você conseguia identificar, né? Tem alguns sinais que a gente consegue identificar. Bem característicos, pontuais. Da doença, Certo. Eu brinco que, assim, eu lutei muito, né? Durante a infância. E o fato de ser neta de mineiro ajuda muito. Então, você automaticamente acaba escolhendo alimentos que não te faz mal. Ah, avó, faz bolinho de polvilho. Às vezes não tomava café. Às vezes no café da manhã tinha arroz doce para comer. Eram dias que eu não passava mal. Então eram dias que você, né, caminhava. Vai associando as situações, você as vai condições. excluindo. É por conta, né? Você fala, não gosto, não me faz bem. O glúten é um vilão? Ele passou por diversas modificações. Então, assim, não é que eu vou excluir, né? Eu não posso colocar toda a culpa no glúten. Mas ele tende a trazer alguns desconforto. Além da doença celíaca, a gente tem aquele que ele é intolerante ao glúten, né? Mas ele não é celíaco. Então, ele só vai ter um estufamento, um pouco uma má de... digestão, alguma coisa nesse sentido? Um pouco de desconforto abdominal, né? Formação de gases, mas ele não vai ter as outras doenças associadas, que seria anemia ferropriva, dores de cabeça constante. A gente tem na criança um má desenvolvimento, uma má formação, a puberdade ela tende a demorar a vir, né? Não é esse Tardia. Tardia, obrigada, é essa a palavra. A puberdade é tardia, então você tem déficit de crescimento, tem várias coisas que acontecem na infância, né? Mas é muito característico isso na infância. Quando a criança começa ali, porque é uma doença genética. Então você pode, de repente eu não tive na primeira infância. Embora tenha um fato que minha mãe conta, que ela me levava muito no pediatra porque eu chorava muito. Então o pediatra, na época, ele ainda falou assim... Pouquinhos anos atrás. Faz pouco tempo. Ele falou assim, ela não tem nada, é falta de uns tapinhas, né? Então, assim, tinha alguma coisa, mas difícil o diagnóstico. Então, pode ser que ela ficou mais grave, né? As condições foram piorando ali de acordo com outras coisas que acontecem na vida adulta, né? Alguma infecção, algum vírus, isso tudo pode. Porque eu tenho os dois alelos que a gente faz genético. Então, geneticamente, eu tenho os dois. Os meus filhos, por exemplo, têm um alelo só. Só que eu tenho uma que é super bem, e eu já tenho o menino que ele é um pouco mais, ele tem síndrome do intestino irritado, ele já é um pouco mais, ele sente um pouco de desconforto, mas ele não é celíaco, né? Então, assim, ele é uma pessoa que, de repente, a sociedade vê como se não fosse, ou como se fosse frescura. Né? Porque como que a síndrome do intestino irritável não é uma patologia que você tem um diagnóstico fácil. Toma um remédio e acabou, né? E você consegue diagnosticar. Você primeiro vai excluir todas as outras. Até chegar nessa... Não tem, Felipe. Você vai falar assim, ó, é síndrome, mas eu excluí doença celíaca, excluí intolerância à lactose, e vou associando com sintomas. Até chegar é um processo. Porque a doença celíaca, a gente tem esse diagnóstico muito bem... a gente tem os exames que vai diagnosticar específicos. E aí não tem. É isso e acabou. Na verdade, eu vim conhecer a doença em convivência pessoal com você, e eu descobri que existia algo, né, no sentido, é uma doença, mas que é restritiva ao ponto de você não poder confraternizar, às vezes, num determinado local, porque
aquilo não te faria bem. E aí, é uma questão interessante quando a gente fala sobre a inclusão dentro dos alimentos, é dar a possibilidade de você estar não só de corpo presente, sim, mas participando da confraternização e comendo, né? Você já sentiu isso de ser excluído talvez num aniversário de família ou até mesmo um convite para um lugar por ter essa restrição alimentar, no caso? Eu sinto resistência, né? Eu sempre fui alguém que... Eu sou uma pessoa que gosto de estar com pessoas. Então, eu sinto uma resistência. Quando vão me convidar, mas o que você vai comer? E eu sempre falo, eu levo minha marmita, não se preocupa, mas eu quero estar lá. E ela leva, gente, leva, porque nós já tivemos algumas situações, aí do nada vem um isopor assim, ó, e tem tudo que você precisar lá, ela leva. Mas eu gosto de estar com pessoas, né? Eu quero conversar, eu quero participar, então assim, eu sinto aquele desconforto, né? Mas o que você vai comer, né? Como que a gente vai fazer? E a gente percebe que os convites reduziram. Da mesma forma, eu tenho uma prima que levou a situação muito tranquilamente. O que você pode comer? Posso comer arroz, feijão, carne, posso comer... E ela foi comprando utensílios para mim, porque tem a questão da contaminação cruzada que a gente vai falar um pouquinho. Então ela comprou, tem uma grelha que só é utilizada o dia que eu tô lá, e aí não faz pão com alho na churrasqueira. Tem uma panela que é a panela de fazer arroz quando eu tô lá. E acabou. De repente não precisa. Tem uma questão que a gente faz da tripla higienização, daria para fazer isso. Mas enfim, ela gosta da minha presença. Então ela entendeu aquele universo e conseguiu adaptar dentro da sua necessidade. Ela entendeu. Mas por outro lado eu vi muita dificuldade por parte da minha mãe. Então quando eu vim pra cá... Porque como que eu descobri, Felipe? Eu passei por vários médicos em São Paulo e eu cheguei num hematologista. Tudo começou, né, por conta de uma anemia ferropriva que seria? Deficiência de ferro. Então você vai fazer ali o exame de ferritina, o mínimo é 10, até na casa dos 300, se não me falha a memória. A minha dava 4. Então eu chegava no hematologista e ele falava assim, como que você tá aqui? Como que você vem caminhando, né? Não sei. E briguei com vários, até que eu cheguei em um e ele chegou ao ponto de falar pra mim, quer trocar de lugar comigo? Porque daí eu tinha informação, né? E eu discutia. Falei, não vou trocar de lugar com o senhor vai descobrir o que eu tenho e daqui eu não saio, daqui ninguém me tira e vamos brigar. Né? Eu preciso descobrir o que é, né? E você já era nutricionista? Então. Já. E isso me traz um pouco de constrangimento, mas eu também tinha essa visão de que assim, não, o glúten não, né? Então, você estudou sobre isso na faculdade? Muito superficial. Muito. Existia, mas não era exatamente. Ainda quando eu fiz faculdade, não com essa seriedade, né? Com essa... nós não vimos na faculdade com tanta intensidade e o que pode ocasionar. E se houver uma falha, eu fui ver um pouco mais no Einstein, né? Mas eu também não sabia, então todo gastro que entrava para dar aula, eu falava, nossa, eu acho que é isso que eu tenho. Ah, não, é isso que eu tenho, né? Porque associava. Aí você vai ligando os pontos, as características. É diarreia, vômito, dor de cabeça, né? Então, associa até com virose. Eu cheguei a ponto de ir tanto... virose e... ia tanto no médico, no pronto-socorro, que um dia um olhou para mim e falou assim, vou te internar, porque não tenho o que fazer, eu já te dei tudo, já te dei remédio... Não tenho o que fazer, vou ter que te internar pra gente poder entender o que tá acontecendo. E esse hematologista, ele me pediu marcadores de câncer, né? Então, eu peguei, eu já tava tão cansada, já tinha um tempo que eu tava indo com ele, eu peguei e coloquei na bolsa, falei assim, é a última vez que eu venho, eu vou fazer esses exames. E acabou, chega. Falei assim, eu tenho isso, vou morrer com isso, não, você já não sabia tenho o que fazer. Mas você não sabia o que era ainda, você fala dessa condição. Você já tava cansada, é cansativo. Até você descobrir, e assim, tem vários grupos que eu participo de pacientes que têm a doença celíaca, é cansativo para todo mundo, até descobrir os adultos, né? Se torna-se talvez assim, como você disse, por falta de informação, ou talvez um olhar mais profundo, de ser taxado talvez ali como estranha, uma frescura, ou até mesmo assim, ela encasquetou com aquela situação. Tem esse lado, talvez. A doutora Laisni, aqui de Pouso Alegre, antes de eu ir para São Paulo, era a que tratava a minha anemia.
Só que a gente não sabia o que era. Então, quer dizer, 20 e tantos anos atrás, né? Em casa eles até brincavam. E a dermatologista para tratar, né? Deus no céu e a Laisni na terra. Mas não era, porque aquilo me trazia um conforto, né? Aquilo, ela era a única pessoa que foi a única médica que conseguiu olhar, ver aquela situação e cuidar. Só que você tá cuidando, chega uma hora que... Porque a gente não achava a causa do problema, né? Então, todos esses anos em São Paulo... Remediava, mas não achava a causa. Então, no começo, um comprimidozinho resolvia. Depois não resolvia mais. A gente tinha que fazer, né? Tomar Noripurum via veia mesmo. E sem descobrir a causa. Quando ele me deu para fazer esses marcadores, eu coloquei o papel na bolsa, fiz. A hora que eu fui imprimir, falei, a última vez, a hora que eu imprimi, falei assim, nossa, eu tô com câncer. Os marcadores todos positivos, alteradíssimos, né? Aí fui nele, falei, tá vendo? A gente brigou, mas o senhor descobriu, tô com câncer, assim, plena. Falei, não vou, né, surtar, a gente vai tentar resolver e vamos ver o que é. Aí ele me encaminhou para uma gastro e ela olhou, e aí assim, são vários marcadores, ela falou assim, vamos fazer os complementares, né? Aí eu falei assim pra ela, mas olhando o exame, é câncer, não é? Ela falou, mas vamos fazer os complementares. Beleza, quando eu peguei, Felipe, fiz aquela bateria de exame, quando eu olhei e deu positivo para doença celíaca, né, que você faz primeiro de sangue, e os marcadores para doença celíaca todos alteradíssimos, são 2 que a gente faz. E eu chegava e eu falava assim para ela, não pode, eu não posso ter essa doença, eu sou nutricionista. Como assim, né? Como assim? O que as pessoas vão falar de mim, né? Então, existe o preconceito da minha parte, se você for ver, né? Como que eles vão me olhar? E ela falava assim, calma, você saiu daqui com diagnóstico de câncer não fazendo 1% do que você tá fazendo aqui. Você tava nem nervosa, né? Digamos e ela oriental, assim. né? Toda, calma, não é assim, eu totalmente descompensada, realmente. Foi um processo ali de luto, sabe? De entender talvez o que vai fazer. Talvez pelo seu conhecimento da área, a sua condição física, da gastura ao longo do processo. Sim. Mas é isso? E eu não fiquei atenta? Também. Talvez, né? Também. E eu nunca gostei de nada que fosse muito restritivo. Então, assim, na minha conduta clínica, eu não restringia, sabe? Eu não zerava nada. Então, mas eu quero tomar um cafezinho com açúcar. Por que não, né? Por que tirar totalmente o açúcar? Não é assim que a gente deve conduzir. Então, isso de fazer toda a exclusão, para mim, foi muito doloroso. E uma coisa que é importante, a exclusão só deve ser feita após o diagnóstico fechado. Porque se você faz a exclusão antes, os marcadores dão negativo. Pode mascarar. Porque eu não tenho ali a ação dos anticorpos. Então, se eu não tenho a ação, como é que vai dar positivo? Exatamente. Então, o que as pessoas fazem? Tende a tirar totalmente, aí fala assim, eu tô bem. E às vezes não é isso. Tô maravilhoso. E não é às assim. vezes não é isso. Você tá mascarando alguma outra patologia que possa, né? Que você possa ter ali. E vamos pensar agora para trazer um pouco de informação para quem está nos assistindo, porque eu acredito que seja algo que acomete pessoas e isso talvez a gente tenha dimensão de o quanto isso chega, né, nas pessoas, porque é um assunto muito peculiar, mas ao mesmo tempo acredito que milhares de pessoas passam por isso. E não é divulgado, não se fala, não é uma questão midiática, não é uma pauta que você vai assistir num programa e vai ser falado sobre. Não. Dificilmente você tem essa informação. Tanto é que você é um nutricionista e em nenhum momento foi trago à tona uma discussão até então, né? O que a gente pode pensar de sintomas? Claro, deixo claro que nós não somos médicos, nós estamos tratando um relato meio que pessoal e através do seu conhecimento pela alimentação você pode falar sobre. Mas o que seriam umas características que a gente pode pensar em relação a isso? A doença ou não, sinais? Os sintomas são muito... Eles podem variar muito. Eu costumo associar a doença celíaca com o Covid. Que você não, né, cada hora tinha uma reação no Covid. E a doença celíaca, ela tem... Não é uma cartilha. Vai sentir isso. Esse é o grande problema. Você tem que associar os sintomas, de repente fazer um diário da alimentação para poder tentar entender, para o médico poder associar. Porque você vai de uma dor de cabeça a uma diarreia, prisão de ventre, você deve ficar com o intestino preso, a dor de cabeça, que a gente falou, vômito. Então, assim, ele acaba variando um pouco. O que tem são algumas características clássicas, né?
Eu trouxe algumas imagens, vamos colocar na imagem 3, que essa, na verdade, a imagem 3, ela vai mostrar pra gente na infância, o que é muito característico, né? Então, a gente tem aqui o abdômen muito distendido, né? Coloca pra mim na 4, por favor. Você tem uma perda total ali de proteína na criança, né? De proteína não, de massa magra. Ele perde a musculatura e é muito característico ali o abdômen distendido. Então é fácil de identificar, fácil não, né? Judiação, é até é um pouco mais visível, né? Isso, para o pediatra poder associar. Passa para a próxima, por favor. Essa é um outro sintoma muito clássico, que é essa dermatite herpetiforme, que são esses vermelhidões, a gente consegue ver. Isso seria, claro, digamos assim, uma manifestação porque ela ingeriu um alimento que contém um glúten e o organismo dela produziu essa reação como se fosse uma alergia ou não? Não, ela tem a doença celíaca, né? E aí ela teve esse sintoma. Nem todo mundo vai ter esse sintoma, tá? Não são todos que têm, mas assim, que é um pouco apareceu, mais. não é assim. Não é uma alergia, porque você alergia... pode ver que a própria perna, ela tem ali uma magreza, né? É característico. Se você vê algumas fotos minhas de quando eu tava muito ruim mesmo, desse período do médico falar que ia internar, é uma magreza absurda, né? E as pessoas associam magreza com sinônimo de saúde. É horrível de ver essas fotos minhas, né? Você fala assim, não, tava realmente doente. Tá errado, né? Tem alguma coisa errada. Depois o corpo, ele tenta... É aí que a gente fala, né? O corpo, ele tenta compensar. Então, quando eu fiz a exclusão do glúten, na verdade, eu ganhei peso. Que todo mundo fala assim, retira o glúten e perde peso. Não, porque daí o meu corpo, quando ele viu que consigo absorver os nutrientes, mas eu passei bem, né? E eu passei por períodos restritivos sem querer. Porque quando você tem a diarreia, você jogou fora todos os nutrientes, sim, né? Então, quando o corpo vê e fala, nossa, eu tenho combustível, eu tenho ali, ele começa a absorver. Reage de uma forma diferente. E tudo muda, né, em relação ao processo. É diferente. Você comentou também sobre a questão de a contaminação cruzada. O que seria isso dentro de um cenário de uma casa, por exemplo? Uma pessoa que tem um integrante familiar que tem a doença celíaca e por mais que tenha ali, a mãe vai fazer a comida separada. O que seria uma contaminação cruzada? Antes da gente falar só da contaminação cruzada, a gente está falando muito da exclusão do glúten para a doença celíaca. Só que toda doença inflamatória do intestino, esse paciente ele vai ter um bom resultado com a exclusão. Tá? Então, assim, colite, doença de Crohn, síndrome do intestino irritável, tudo isso eles vão ter o benefício da exclusão. Só que não é como o paciente celíaco que precisa, não pode nem ter a contaminação cruzada que a gente fala, né? Então ele pode, normal. Agora, a casa de um celíaco é sem glúten. É livre de glúten. Porque não pode. Não pode. Eu não posso que alguém em casa coma um pão, né, de trigo em cima das minhas coisas ali, em cima do que depois eu vou consumir, ou que você faz um bolo e o trigo é algo que espalha, né? Já viu? Você vai fazer, parece que ele fica no ar. Não pode, porque isso vai impactar o resultado. Ele vai desencadear o meu sistema imunológico. Aí a que ponto, né? Ele vai machucar o meu intestino, então eu vou ficar ali por um período com má absorção. É isso. Pode ser que de repente me dê uma diarreia, pode ser que não, mas ele vai machucar. E se eu fizer o exame, ele dá positivo. Porque tá, né, naquele processo. Exatamente. O que é esse machucar, né? Vamos para a última imagem? Eu acho que é a 6. Não me lembro. Eu acho a próxima, por favor. Eu acho essa imagem muito bacana da gente entender. Então, assim, o intestino ele vai ter essas vilosidades, né? Que parece ali uns dedinhos em pé. Toda essa parte que a gente vê vermelhinha do intestino é para absorção. Cada partezinha ali vai ser responsável, né, por absorver. Quando eu olho essa, que é um rosa mais clarinho, você vê que é o que a gente é o que a gente chama de intestino careca, né? Eu perdi essas vilosidades.
E aí elas demoram depois para poder voltar ao normal, para você... Demora, né? Existe uma controvérsia aí nos estudos, mas demora bastante para ela voltar normal ali. Então é o que a gente chama de atrofia, né? Eu tenho as velocidades normais, eu vou conseguir absorver normal ali, uma foto de um intestino normal, e o outro eu já não consigo absorver nada. É onde fica aí com deficiência de ferro, deficiência de vitamina D. Então eu vou prejudicar o meu intestino. A contaminação cruzada vai prejudicar o meu intestino de alguma forma. Eu vou perder que seja parte dessa velocidade, porque é uma contaminação cruzada. E de repente eu não tenho uma reação ali de bate-pronto, né? A reação vai acontecer, ela vai passar mal, ela vai desmaiar. Isso não vai acontecer. Só que ali o prejuízo que isso ocasiona assim, não vale a pena, né? Não tem como. Porque a gente ouve muito assim, só um pouquinho não vai fazer mal. Né? É diferente do diabético que você vai lá e toma uma insulina e ajusta. Não que ele também não vá ter em algum momento vai pagar por os problemas em função disso, porque tem. Mas dá pra comprar, come só um bombonzinho. Não dá. Não posso comer, come só uma fatia de bolo. Não dá. E conforme você exclui, aconteceu comigo recentemente, e é uma coisa que eu tenho vergonha de falar, né? Depois de tanto... Acho que foi o ano passado. Eu fui num lugar e uma senhorinha tinha feito um docinho, nem me lembro o que era, mas Felipe, é um quadradinho minúsculo, tamanho de um dadinho, sabe? Mais fino que um dadinho. E ela falou que era alguma coisa com banana, ela enfiou na minha boca, ela trouxe um pra mim e um pra filha dela. Prova! E eu não consegui. E aí ela sabia, eu não consegui, eu comi. Eu cheguei em casa e falei, mãe, aconteceu isso e isso, e eu tô um pouco preocupada, né? E ali, diferente da contaminação cruzada, ali eu comecei a passar mal. Então, assim, era uma sensação horrível de desmaiar, causou vômito e tudo mais. Eu falei, olha, me leva pro pronto-socorro, porque eu não tô conseguindo. Rastejando mesmo, né? Desconforto. E aí quando eu cheguei, o médico falou, mas você sabe que não pode, né? Eu falei, poxa, eu sei, mas eu não consegui. Eu não consegui, eu teria que... Eu nem sei te falar, eu não sei te falar o que foi que aconteceu. Então dá uma reação momentânea. E aí quando eu fiz a endoscopia, porque daí a gente faz via endoscopia, porque é a primeira porção do intestino ali, né? Que é a mais importante para absorção. E faz a biópsia, e a biópsia deu alterada. Então deu atrofia. O fato de ser pequeno, porção ou grande, não é necessariamente ele ativou meu sistema imunológico. Começou a reação. Acabou. E aí começou a desencadear várias situações dentro do processo. E hoje vamos pensar então de um lado comercial. Hoje o mercado, ele está preparado para receber esse cliente? Se nós formos pensar para lazer, não. Eu fui docente aí do Senac, né? E a gente pegou várias turmas de boas práticas. Então, assim, alguns dos alunos, eles têm essa produção sem glúten, mas, assim, muito consciente. Eu tenho a produção sem glúten, porque tem alguns estudos também que indicam uma melhora no autismo, só que não tem problema de contaminação cruzada. Então, que nem essa aluna, quando eu vi os bolos que ela fazia, fiquei apaixonada. Aí ela falou assim, mas, tem contaminação. Muito consciente, né? Então, assim... Pessoal, contaminação não é o produto impróprio para consumo. Nesse caso, é a contaminação do glúten. Existe, mas não é essa a questão. Não é essa a questão. Ela falou, eu tenho a produção com glúten e sem glúten, né? Porque pro cliente que eu atendo não tem problema. Não tem problema. Não é uma porção que vai dar algum problema em relação a esse intolerante ou essa dieta restritiva. Você tem muito isso em São Paulo, você vai ter lugares específicos, né? Então você consegue sair... Tipo, como fosse empórios ou mercados, uma coisa nesse sentido? Ou tem uma sessão? Tem até hamburgueria, pizzaria, então padaria já que tem tem bastante coisa. A gente não tem isso hoje em Pouso Alegre, né? Não existe uma específica. Para lazer, assim, uma hamburgueria, não tem. Então hoje isso te limita, você vai no restaurante. Então você tem que ficar atenta de fato ao cardápio ou você acaba não se aventurando? Não me aventuro. Nós tivemos um aluno, foi até em Monte Verde, e as aulas aconteceram no espaço desse aluno, né? De um aluno específico, e ele tem um local que ele só prepara carne.
Então ele não tem mistura. Toda a carne, ele não tem a parte da... Não tem mistura, não. Toda a parte que ele vai ter ali de um parmegiano, alguma coisa assim, é diferente. É na cozinha lá dentro. Realmente separado por um corredor e tudo mais, sabe? Não em função disso, em função de que ele é muito forte na questão de carne. Então, é um lugar que eu poderia comer. Entendi. Mas é muito pontual e você conhece os bastidores. Exatamente. Não dá pra chegar e falar, posso dar uma olhadinha? Começou a cozinha, né? E quando você fala assim, mas é que tem contaminação cruzada. Não, tudo aqui é muito bem preparado, a gente não corre esse risco. Você fala, não é sobre isso, né? Não é. Mas ali, no caso desse nosso aluno ali, né, dessa casa, daria para consumir tranquilamente. Eu fui no Dia das Mães lá e almocei lá, mas porque eu tive esse privilégio de conhecer os bastidores e eles nem sabiam que isso fazia diferença, né? Traz um conhecimento mesmo e até mesmo uma informação profissional que talvez não teriam, porque não é algo fomentado ainda, não é uma coisa ainda habitual. Não é o público-alvo deles. Ainda não é essa questão. Agora vamos falar de um outro lado aí, empreendedor, que eu sei que você tem um histórico aí de empreendimento, essa veia do empreendedorismo faz parte, né, de você, e aí chega talvez uma oportunidade de mercado ou uma demanda e chega aí essa nova faceta em relação à produção alimentícia voltada então para pessoas celíacas, é isso? É isso. Eu sou filha de comerciante, neta de comerciante, não tem como. Eu tô sempre, né? Como disse uma amiga ontem, você está sempre procurando alguma coisa. E aí, nós vendemos tudo lá, quando eu descobri a doença, né? Vendemos as lojas em São Paulo, vamos embora, vamos viver, né? Aquela questão toda, e agora? Já passou. Eu, lá em São Paulo, eu sempre quis fazer alguma coisa voltada também para alimentação. Mesmo tendo a franquia de cosmética, eu estava sempre de olho. Nós tivemos loja no shopping, então assim, praça de alimentação, enfim, né? Eu estava sempre buscando alguma coisa. Cheguei a fazer alguns plano de negócio, vários de alimentação, e não é a hora, e guarda. E aí agora, né, veio um pouco mais forte aí, nós montamos uma empresa e... Pode falar o nome. Pode já dar o serviço, Instagram, como é que a gente te acha? Nós vamos colocar aqui depois, né? E aí nós criamos a empresa, né, que é Conexão Comidas Especiais, essa questão do conexão justamente para conectar, né? Então não importa onde você vai comer, você vai levar sua marmitinha ali da conexão, vai sentar e vai comer. E nós fizemos com esse propósito numa questão ali de incluir realmente, de ter um alimento que tenha que é caseiro, né? Os ingredientes são selecionados. A gente brigou muito no desenvolvimento do produto para não colocar nada que tornasse industrializado, né? Que tivesse muito conservante, condimentos. E é complexo, Felipe. Os bastidores são complexos, porque assim, você precisa de laudo dos alimentos. Não é só uma receita. Vou fazer uma receita agora. Sem glúten tá tudo certo. Porque essa base que eu tô usando, né? Farinha de arroz, farinha de aveia. Aveia, você chega lá no mercado, quantos não tem de aveia, né? Porque o glúten, ele não tá só na farinha de trigo. Eu tenho na aveia, no centeio, na cevada. Existe. Ou seja, a cerveja tem glúten, né? Então você não vai poder tomar. Ainda bem que eu gosto de um vinho. Tudo certo. Então, assim, você vai ter o glúten ali em outros alimentos. Se você chegar no mercado hoje e pegar um pacotinho de aveia, vai estar escrito lá, contém glúten, né? Então, mas qual que é o receio? Principalmente em função de ter a patologia. Eu não quero pegar um alimento que está escrito não contém glúten, mas que ele pode ter uma contaminação cruzada. Então, eu preciso de laudo desse fabricante me mostrando que realmente é um produto seguro para celíaco. Hoje existe já alguns fornecedores que trabalham com essa certificação com esse público. Existe. E o seu produto hoje é pensado não só, né, numa questão comercial, mas é pensado num cuidado desde a sua pré-concepção em busca de fornecedores até na construção do alimento e entrega de algo seguro, digamos assim, é isso? E precisa, né, Felipe? Eu preciso garantir para que ela
pessoa que vai consumir, que é portador da doença celíaca ou não, ou que está em tratamento de alguma inflamação no intestino. Que tem que fazer uma dieta naquele momento. Exatamente, fazer essa restrição, né? De repente aí a gente pode até pensar numa questão de... Porque incluir não é só isso, eu preciso incluir no hospital, né? E quando eu fiquei internada, eu já precisei ficar internada, e aí, como é que vem essa dieta? Essa cozinha tá pronta? Não tá preparada, né? Ela vai ter uma contaminação cruzada. A gente pode até pensar na questão da escola, não é? A escola tá preparada para receber, para incluir... Né? Exatamente. Se eu tiver um aluno, o meu filho que tem essa condição ali, ele fala, mas eu chego na escola, o lanche é da escola, eu fico lá o dia inteiro na escola, né? E não tem outra coisa. E por mais que a gente pense, leva isso, leva aquilo, não é tudo que dá pra você levar, né? Não dá pra adaptar, ele fica o dia inteiro, você vai comer só pão puro, né? Porque eu vou levar um pãozinho, que é um recheio, que é alguma coisa, é mais complicado. Então essa inclusão, né, seria importante se fosse em todos os momentos ali que a gente... Porque um celíaco passa por tudo, vai para o hospital, vai para a escola, né? A ideia, então, por exemplo, né, de chegar no cliente que ele vai te encomendar marmitas, produtos, o que é o foco? O foco mesmo é a comida pronta, né? A marmita. Então, desde algo que a gente fala que ele poderia comer, né, que se não tivesse contaminação cruzada, um escondidinho, por exemplo, mas é algo que faz falta, tipo lasanha, pratos um mais nhoque, elaborados, que ele consiga participar de uma normalidade de alimentação, digamos, em relação a pratos, né, do que está no nosso cotidiano, mas que ele consiga participar. Sim. E onde essa pessoa vai te achar? Nós vamos deixar depois, quando subir o episódio, eu vou deixar as redes sociais dela. Ela vai divulgar também em parceria junto conosco. Então a pessoa ela pode entrar em contato com você e talvez falar, olha, eu gostaria de, né, qual é o seu cardápio, eu gostaria de tal. Consegue fazer mais ou menos algo personalizado, digamos assim? Consegue, vai ter o cardápio, né? E ali dentro do que a produção tá pronta nesse momento, óbvio, a gente tá cheio de ideias, né? Mas a hora que você chega na produção, você tem uma limitação também para produzir, mas aí pode entrar em contato, pode fazer a encomenda, a gente vai fazer as entregas, né? Delivery, e tem aí uma outra coisa acontecendo que a gente vai esperar um pouquinho mais, né? Depois para contar, que vai facilitar um pouco mais essa aquisição, digamos assim, né? Porque hoje a gente tem a produção e a distribuição. Eu não tenho um lugar aberto que eu posso ir lá. Não é um ponto comercial, vou lá e retiro. Não é isso. Assim. E eu tô bastante contente aí, feliz, porque a gente tá começando junto, a gente já tá dando as caras, né, num momento extremamente importante, que é no Rectal, que a gente sabe que é... Olha, peraí, gente, aquela musiquinha lá do Break News, como é que é? Pode contar pra gente? Pois é, nós vamos ali, né, nossa primeira produção está sendo feita, um cardápio totalmente especial, voltado, porque é a Feira da Mantiqueira, que o Rectal é quem coordena, né, e... O cardápio foi adaptado por conta porque a feira é ali ao ar livre, como que eu vou comer, né? Como que eu vou pegar isso, como que vai ser. Então é um cardápio sazonal que a gente está, né, pontuou. Específico ali. E nós estamos super ansiosos e contentes por começar, por eles terem abraçado a nossa ideia, porque a gente sabe que ali tem um comitê, né? Eles analisam a sua proposta. E assim, a gente recebeu um feedback muito bacana desse comitê e ter sido aprovado para estar lá é uma alegria imensa. Ouvindo o podcast ou assistindo, né, o podcast, como é o que é o Rectal? É uma feira de inovação, né? Muita coisa acontece ali. É em Santa Rita, de 4 a 8, é isso? De 1 a 4. 1 a 4. De 1 a 4 de agosto. E a cidade toda tá preparada, né, pro evento, né? Então assim, os restaurantes, os bares, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, uma palestra... Uma pessoa celíaca, ela não vai ficar com fome lá no Rectal. Não vai. Estaremos lá na Praça Central fazendo essa inclusão, né? Com alguns pratos veganos também, que foi uma proposta deles ali, eles gostam, né, de ter essas opções. Numa embalagem 100%
reciclável, né? Tudo isso a gente está pensando também para não estar utilizando plástico. Também é algo que o Rectal... Algo sustentável também, pensando que eles nessa também têm composição. esse olhar, né? Para sustentabilidade e para porque é diferente, né? Eu me sinto incluída no Rectal, porque é diferente. Hoje não é uma exceção, você há ali o diferencial, né, dentro de um cardápio, de um processo, de todo produtos sendo expostos. Hoje você tem um carro diferente, né, ali apresentando uma possibilidade, ou até um convite de conhecer mesmo essa gastronomia. Sim, né? Porque não é a questão de ser celíaco, claro que é uma restrição patológica e aí precisa se condicionar, mas é ter a possibilidade de experimentar o novo, né? De experimentar algo, né? Até porque, assim, uma das coisas que nós conversamos é que, assim, eu também tinha receio, né, de falar que tenho a doença. No mestrado, eu levava marmita, os meninos, todo mundo ia comer fora, e aí um dia eu falei assim, eu vou comer aqui. Não, você vai com a gente. Só que no número grande, eles chegaram lá e falaram assim, nós só vamos almoçar se ela puder abrir a marmita dela, porque ela não pode comer aqui. Então, assim, nossa, foi a primeira vez que eu me senti incluída, né? Depois ali com o diretor do Senac, o Guilherme, que fez uma reunião e me mandou uma mensagem, o que você pode comer? Então, né, eu sei que você tem uma condição diferente. Isso abraça, né? E eu fiquei na hora, falei, não acredito que eu tô ouvindo isso, que bacana. Isso abraça, você se sente incluída. E eram momentos onde eu tinha vergonha de falar que eu tinha patologia. E ser excluída, né? É verdade. A inclusão alimentar não está falando somente em relação a uma dieta ou em relação a alguma situação, mas é fazer parte de algo que é muito maior, né? E você não ter algum problema, alguma limitação por não poder se alimentar daquele alimento que é proposto para a grande maioria. Então a inclusão é quando você tem algo, né, um propósito e uma aproximação de um todo. Sim. Eu não estou fora do ciclo, eu estou dentro do ciclo, ali com a minha restrição está tudo certo. Somos todos iguais dentro do processo. Né? É verdade, aceitação. Sem preconceito. É verdade. Edila, a gente vai caminhar para o final desse programa e eu gostaria de convidar você que está assistindo esse programa a conhecer a SA Store Moda. Não simplesmente uma loja de roupa, mas é uma loja de conceito, onde o atendimento é voltado de acordo com a sua demanda, com a sua necessidade. A loja também, ela conta com uma consultoria visual. Você que busca uma mudança no seu visual, na sua postura, até porque nós somos uma identidade, então você fala também através das suas roupas. Então entre em contato através do Instagram, que é SEE Store 1, então é SSE Store 1, você vai encontrar a loja. E vou deixar também no vídeo, na bio, vou dar uma localizada. É uma loja onde passa conceito. E é uma loja que investe também em educação. Edilane, para nós finalizarmos, vamos fazer o bate-bola. Então, vou falar algumas palavras e aí você vai falar aquilo que você vem na cabeça, certo? Vamos lá, né? Alimento. Alimento é vida. Alimento não tem como, né? É uma forma de carinho. Eu vejo o alimento como uma forma de carinho, acho que é isso. Quando você prepara o alimento e você leva para um amigo, é uma forma de carinho. Ok. Família? Família foi a base nesse diagnóstico, porque a exclusão foi total, né? Então, lá, meu marido, ninguém consome. Então, foi o meu suporte. Educação? Educação é meu amor. É meu segundo amor, educação. Bacana. Edilane, muito obrigado pela sua disponibilidade, obrigado pela parceria, obrigado por ter aceito o convite. É uma honra receber aqui esse meu projeto, feito com muito carinho. E queria que você deixasse uma mensagem para pessoas que estão ali tratando, estão se descobrindo, talvez, com a doença celíaca. Primeiro, eu gostaria de agradecer, obrigada pelo convite, sucesso aí, né? Foi um prazer estar aqui com você. Eu acho que o que eu posso deixar de recado é para que a pessoa não tenha vergonha,
para que procure realmente fazer todos os exames, né? Então você vai começar ali com o exame de sangue, depois você vai fazer a endoscopia com biópsia, depois o genético, porque a gente também vê um diagnóstico errado, muito diagnóstico errado, na verdade, né? Então, ali no Senac mesmo, 2 professores vieram falar comigo e foram diagnosticados. Eu, não, a hora que você estiver lá com o médico, você me liga. Então, ter a certeza, porque eu acho que não saber o que realmente vai mascarar alguma outra patologia. Tô certo, eu sou celíaco. É qualidade de vida. Quando você restringe o glúten, é qualidade de vida. Então, você vai melhorar a absorção de vitamina, disposição, vai eliminar aquela fadiga, humor, mexe muito com o humor também. Então, assim, é qualidade de vida. Para quem tem a patologia, excluir o glúten é qualidade de vida. Muito bem, mas obrigado. Você que está nos assistindo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar um joinha, faça um comentário e compartilhe essa entrevista. Muito obrigado e até a próxima!